Olá, pessoal, vamos resolver aqui algumas questões de prova que eu trouxe e que estão no contexto da aula de hoje. Vamos lá. Olha aí, SpaceX 2013. Em uma reunião da diretoria da empresa Construindo Cidades, foi aprovado o projeto. Então, foi aprovado o projeto de construção de um condomínio de 2 prédios, né, 2 blocos, com 16 andares, 4 apartamentos por andar. João Pedro Mendes foi eleito o gerente de projeto. Foi eleito, então leve em consideração que foi eleito numa reunião, né? Foi eleito gerente de projeto, como tal, precisará efetuar alguns ajustes no orçamento inicial previsto. Ele também poderá contratar técnicos especializados para reforçar a equipe. A equipe para quê? Para fazer o levantamento inicial, né? Desse projeto. Tá falando aí, ó. Tá? O levantamento dos ajustes, né? De orçamento. Considerando o modelo do PMBOK, tá? Do PMI, né? Para o gerenciamento de projetos, assinar a alternativa, qual documento formaliza isso daí? Joia? Então, pelas características da questão, está levando em consideração que está no início e que ele está fazendo, está abrindo o projeto. Então, aí deixa lá, olha, foi eleito o gerente, tá? Ele está fazendo um ajuste inicial no orçamento. Isso tudo vai compor, ele está construindo, tá, o termo de abertura. Lembra lá que o principal, aliás, o primeiro documento de projeto que é elaborado vai ser o termo de abertura. O termo de abertura, ele compreende ali informações iniciais de escopo, de orçamento, de quem que é o patrocinador, quem que é o gerente de projeto, tá? Então, o próprio gerente de projeto está querendo coletar mais informações ali para iniciar o termo de abertura. Joia? E aí, essa questão está aqui com o termo de abertura. Se a questão estivesse falando que ele já teria iniciado alguma fase, né, estaria evoluindo, por exemplo, o escopo do projeto, desse a entender que estaria em fases mais avançadas do projeto, então esse plano poderia ser, por exemplo, o plano do projeto, que é aquele plano geral do projeto, onde eu tenho os outros planos auxiliares, né? O plano de gerenciamento de pessoas, o orçamento, né? O cronograma, o escopo, e assim sucessivamente. O plano de comunicação, declaração do escopo, não seria o caso, tá? Aí seria na fase seguinte, seria o grupo de processo planejamento, eu teria lá a definição do escopo. Então, na definição do escopo, que é um processo seguinte ao termo de abertura, tá? Que vai evoluir o escopo, vai construir mais informações sobre o escopo do projeto. Lista de premissas e restrições, não seria esse caso. A lista de premissas e restrições não é um documento, ele é um dos itens que compõem o termo de abertura. Tá? Então, o plano de gerenciamento do escopo também não seria o caso, isso aí é o termo de abertura, tá, pessoal? Que a questão se refere. Olha essa questão aí do EAOEAR. Olha o nome que o pessoal da aeronáutica coloca, né, vários concursos aí. E esse é um concurso de temporários, né? Vamos lá. Em gerenciamento de projeto, a fase que acontece paralelamente ao planejamento operacional e a execução do projeto é a... Então, a gente tem que considerar o seguinte, pessoal. Olha só, deixa eu colocar a luz aqui. A gente tem para todo o projeto, tá? O seu planejamento, tá? A gente tem a execução.
Então, durante todo o projeto, ele vai sofrer esse ciclo aqui, né? De planejamento, eu vou executar o que foi planejado, e a saída da minha execução, eu tenho capacidade de julgar se foi feito adequadamente ou não, e se eu vou precisar fazer um replanejamento. Joia? Então, todo o projeto, ele é progressivo. Lembra lá daquele conceito de ondas sucessivas, né? Então, ao longo do ciclo de vida do projeto, ele vai progredindo, vai evoluindo. Através dessas iterações aí. Vou fazer um planejamento, seja o planejamento do escopo, seja o cronograma, né? Então, eu vou executar o cronograma, pontuar lá que uma necessidade de mudança no cronograma. Então, vou fazer um replanejamento do cronograma. Então, depois de fazer e aprovar aquela alteração no cronograma, eu vou executar a mudança no cronograma, tá? E assim sucessivamente. Ocorre que todo o projeto, paralelamente ao planejamento e execução, eu tenho o monitoramento e o controle, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? Num aspecto, num mais amplo, tá? Eu vou colocar aqui o monitoramento e controle. Por quê? O monitoramento e o controle, eles vão ocorrer paralelamente ao planejamento e à execução. Então, eu vou poder avaliar o aspecto do planejamento por si só. Tá? Então, o meu planejamento está sendo adequado, vamos fazer monitorá-lo, né? Vamos controlar ele. Então, tudo que eu planejei aqui, se eu for monitorar e controlar, tá? O monitoramento, tá? E controle, digamos aqui que eu tenha a base de dados de configuração, tá? Joia? Então a gente já sabe que a configuração do nosso projeto é a fotografia do nosso projeto em relação ao plano do cronograma, né? O plano do escopo, o plano de recursos humanos, né? O orçamento e tudo mais. É a configuração do nosso projeto. Então, eu posso avaliar esses planos isoladamente, tá? Fazendo o controle deles, tá? Por quê? Vocês vão entender aqui, ó. Quando eu defino métricas, se eu vou fazer monitoramento, eu só vou monitorar aquilo que eu estou com métricas definidas. Então, quando eu defini o escopo, quando eu fiz o plano, por exemplo, o plano do escopo ou plano do cronograma, vou colocar aqui, escopo e cronograma. Isso, o planejamento, né? Quando eu executar, na execução, eu vou poder monitorar porque eu defini o escopo. Então, se na execução tiver fora do escopo ou inadequadamente sendo implementado, eu vou poder avaliar. O cronograma, mesma coisa. Se eu estiver executando o meu projeto e o projeto tiver com alguma questão de extrapolar o meu cronograma, por exemplo, por causa da minha execução ineficiente, enfim, eu vou poder, porque eu estou monitorando os planos que eu defini aqui, de escopo, de cronograma, de pessoas, de recursos humanos e tudo mais. Tá? E nessa execução, eu fiz o monitoramento. Eu vou poder fazer uma solicitação de mudança na configuração dos meus planos. Não é isso? Então, é nesse momento que eu vou replanejar. Esse replanejamento, tá? Vai fazer com que eu mantenha o meu controle. O controle sobre os aspectos dos ativos, né? Eu tenho lá, os meus planos são ativos. Então, eu estou controlando o versionamento deles.
a fotografia que eu tenho deles em momentos distintos do projeto. Tá joia? Então, eu vou poder fazer a avaliação da execução, porque eu estou fazendo monitoramento, e estou fazendo o controle do meu planejamento, do plano. Tá? Então, basicamente, monitoramento e controle, ele avalia esses dois aspectos, planejamento e execução. E é paralelamente, porque eu posso, por exemplo, estar fazendo ações proativas, né? Vamos dizer, preventivas, que eu vou prevenir, vou fazer uma alteração aqui no meu planejamento, sem ter até executado. Então eu visualizei lá, olha, se for executar da forma como está planejado, não vai dar legal, vai dar problema. Então, o meu próprio plano, mesmo sem ter executado ele ainda, ele é entrada para eu fazer uma mudança, para eu fazer um replanejamento. Nota aí que eu estou fazendo uma mudança, eu ainda nem executei aquela etapa, aquela atividade que foi planejada. Antes de executar, eu preventivamente avalio, olha, do jeito que está planejado aqui, esse orçamento, esse escopo, esse cronograma, não vai dar certo, nem quando for executar. Então, eu posso fazer aqui um replanejamento para poder replanejar antes de chegar aqui na execução. Então, eu estou sendo preventivo, estou sendo proativo. A outra é a reativa, né? A reativa é porque já executou e eu estou tomando ações reativas, ações que, depois de eu ter executado, existe a necessidade de modificação. Por quê? Porque eu estou fazendo monitoramento e controle lá da execução já. Então, nota que eu posso fazer o monitoramento e controle do meu planejamento isoladamente, de forma proativa, de forma preventiva, e posso também fazer de forma reativa. A partir da execução, existia uma necessidade de mudança. E aí eu vou fazer um replanejamento. Esse replanejamento reativo, não proativo, não preventivo. Então, notem que eu posso caminhar no monitoramento e controle paralelamente ao meu planejamento e à execução. Joia? Então, eu posso fazer uma avaliação de monitoramento e controle do planejamento e da execução de forma paralela. Desconecta um do outro. No geral, eu tenho planejamento e execução. E aí, a partir da minha saída da execução, o que sair aqui, eu vou fazer um monitoramento e controle. Vou avaliar, fazer uma verificação. Mas isso não é regra. Por quê? Por causa desse cenário que eu falei para vocês. No meu planejamento, eu posso alterar o planejamento dele, tá? Daquele projeto. Então, por isso, dá essa condição de paralelo. Então, o valor da questão aqui, tá? É monitoramento e controle. Ele segue paralelo ao planejamento operacional e execução do projeto. Olha aí, ó. Assinale a opção que apresenta somente processos que pertencem à área de conhecimento de gerenciamento da integração. Então, a integração, como a gente já viu na aula de hoje, ela tem a finalidade única de agregar, de olhar a perspectiva de todas as outras áreas de conhecimento. Por isso é integrado. Então, avaliando friamente a questão, tá? O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, coletar os requisitos, tá? Definir o escopo, criar a estrutura analítica do projeto, verificar o escopo e controlar o escopo, tá? Isso aqui não são processos da integração, tá? Então, vou eliminar. Se eu for olhar friamente que coletar os requisitos é algo só específico dos requisitos, definir o escopo é algo específico só do escopo, tá? Em fases mais avançadas do projeto, então eu já descarto a questão da integração. Vamos ver a letra B. Definir o escopo
tá? Definir o escopo é um processo do planejamento, tá? Que ele ocorre, tá? No grupo de processo do planejamento e da área de conhecimento, escopo. Encerramento de aquisições. Encerrar as aquisições, tá? Seria encerrar os contratos. Então, isso aqui não é um processo, tá? É um subprocesso que vai estar atrelado ao encerramento de processo. Joia? A gente tem a área de conhecimento de aquisição. É uma área de conhecimento, aquisição. E lá tem os seus processos também. Realizar o controle integrado de mudança. Então, olha só, controle integrado de mudança. Então, a gente sabe que o processo de mudança ele tem que ser feito levando em consideração todos os aspectos do projeto. Mesmo que esse termo aqui não tivesse esse nomezinho aqui, ó, fosse só assim, ó, realizar o controle de mudanças, tá? Tá se referindo, se a questão estivesse referindo ao projeto como um todo, eu não posso fazer uma mudança no projeto sem levar em consideração os outros aspectos das outras áreas de conhecimento, financeiro, escopo, cronograma, né, e etc. Só que para facilitar, ele ainda coloca aí esse termo, né, integrado. Então, a gente estava avaliando aqui a letra B. Letra B eu descarto. Vamos ver a letra C. Ó. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Integração? O gerenciamento do plano de gerenciamento do projeto é o plano de gerenciamento de todos os outros planos. Então, plano de risco, de contratação de pessoas, né, de recursos humanos, orçamento, né, escopo, cronograma, etc. Certo. Orientar e gerenciar a execução. Quando eu oriento, tá, e gerencio a execução, leva em consideração a perspectiva de todas as áreas de conhecimento. Então, eu vou orientar e gerenciar a execução financeira do projeto. Orientar e executar, tá? Orientar e gerenciar a execução do orçamento. Orientar e gerenciar a execução dos recursos humanos dentro do projeto. Nota aí que isso eu estou me integrando à execução de todas as áreas de conhecimento. E realizar o controle integrado de mudanças, também ok. Então, a letra C. Tá? A próxima, definir escopo, a letra D, né? Definir escopo, orientar e gerenciar a execução do projeto. Também não. Aqui, ó. Aliás, né? Definir o escopo, não, né? Aqui é da área de conhecimento do escopo. Orientar e gerenciar a execução do projeto, tá? É da integração. Perfeito. Gerenciar as perspectivas, aliás, as expectativas das partes interessadas. Isso aqui é da área de conhecimento gerenciamento das partes interessadas. Olha a letra E aí, ó. Definir o escopo. Não. Coletar os requisitos e encerrar o projeto ou fase. Encerrar o projeto ou fase é um processo da integração. Tá? Porque eu vou só encerrar o projeto ou a fase se, olhando para as perspectivas de todas as áreas de conhecimento, eu tiver condição de encerrar. Então, por exemplo, sobre o orçamento, que vai ter, na hora de encerrar o projeto ou a fase, o gerente de projeto vai ter que observar se ele pode encerrar o projeto ou a fase olhando os quesitos da entrega, né? Entregou o que foi proposto de entregar, o resultado final, tá? E aí, logicamente, esse encerramento do projeto ou fase está levando em consideração a perspectiva sobre todos os outros aspectos, né? De risco, de gerenciamento de recursos humanos, né?
de escopo, cronograma, porque eu tenho que ter executado o projeto, tá? Dentro daquela perspectiva de orçamento, do escopo. Né? Se eu não atendi, por que eu estou fechando o projeto? Por que eu estou encerrando? Se eu não atendi, por exemplo, o meu escopo, o que foi desenhado para ser entregue no projeto, então eu não posso encerrar o projeto. Né? Se porventura o projeto precisa de mais orçamento para concluir, é nesse momento que eu vou poder alocar recurso financeiro, né? Ou recurso de pessoas, recursos humanos no projeto. Eu não vou encerrar. Eu vou tomar a decisão de não encerrar, porque eu preciso ainda concluir alguma atividade daquela etapa ou do projeto como um todo. Né? Só esse detalhe aqui ó, que não está correto, né? Coletar os requisitos. Se for os requisitos iniciais, a gente poderia considerar que seria uma atividade dentro do termo de abertura. Só que a questão, ele está pedindo aqui ó, somente os processos. Se ele estivesse colocando ali processos e atividades, né, realizadas lá pela integração, a gente coletar os requisitos para compor o termo de abertura poderia ser o caso, mas não é. Ele está querendo os processos. Olha essa outra questão aí, ó. Com relação ao papel do comitê gestor de mudança, né, o Configuration Control Board, no gerenciamento de configuração, assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Então, qual que é a finalidade principal do gerenciamento da configuração? É eu ter a capacidade, tá, do comitê gestor, né? Aqui. Então, ele está querendo saber o seguinte, ó, qual é a relação, com relação ao papel do comitê, o papel do comitê no gerenciamento da configuração. Então, ele quer saber a principal finalidade do comitê gestor. Então, a principal finalidade é aprovar ou rejeitar. Ponto. Essa é a finalidade principal. Levando em consideração que todos os membros vão poder avaliar sobre a esfera da sua seara, da sua especialidade, o que uma determinada mudança e que vai refletir na configuração do projeto, né? Se vai surtir algum efeito positivo ou negativo. Então, a finalidade é do papel, ele está querendo saber do papel do comitê gestor. Então, é aprovar a mudança. Essa aqui é a questão certa. Tá? Vamos analisar as outras. Ó. Exigir atualizações pertinentes no plano do gerenciamento do projeto. Não é. Sabe por quê, pessoal? Porque quem vai exigir as atualizações pertinentes no plano do projeto pode ser o gerente de projeto, pode ser o stakeholders, o interessado. Digamos o seguinte, eu tenho uma pessoa que é afetada no projeto. Aí ela diz assim, olha, é preciso entregar esse projeto em menos tempo, porque o meu departamento, que vai ser o usuário, né, que vai se beneficiar com esse projeto, exige, por questões legais, por exemplo, de legislação tributária, alguma coisa, que esse projeto seja entregue antes de 31 de dezembro do corrente ano. Ok, então a gente vai ter que diminuir o cronograma para ele ser entregue esse ano. Joia. E aí, quem exige isso daí não é o comitê gestor. O comitê gestor só vai aprovar ou não, né? Que a mudança seja feita. Quem vai aplicar, quem vai replanejar, aí já vai ser o gerente de projeto, né? Ou ele vai fazer ou ele vai delegar. Porque foi aprovado que a mudança fosse estabelecida no cronograma. Então, vamos lá, vai ser modificado. O projeto estava, né, para ser concluído em 3 anos. Era um sistema super complexo, financeiro. Estava orçado para 3 anos fazer, né? O
previsto no cronograma 3 anos. Aí, uma das pessoas, que é o gerente lá do financeiro, que é o interessado principal nesse sistema, diz, não, tem que ser entregue esse ano. A gente tem aí 8 meses, 9 meses para entregar. Então, vai ter que ser reduzido o tempo. Ok, agora, modificando esse cronograma, vai afetar que eu vou ter que ter mais pessoas trabalhando nesse projeto. Né? Por conta disso, essa exigência, tá, foi aprovada, foi avaliado os impactos, foi aprovado, e agora vai ser implementado, vai ser mudado, os planos vão ser mudados, os cronogramas vão ser alterados, né? Eu vou executar agora a alteração no cronograma, vou executar a alteração nos recursos humanos, né? Vai ter mais pessoas, vou executar uma mudança no escopo do sistema, talvez para adequar ali a entrega. Dentro desse período a gente tenha diminuído a quantidade de escopo, né? Diminuiu para poder entregar. Então, não é papel do comitê gestor fazer essa exigência da atualização, né, dos planos. Não, ele só aprova ou reprova. Descrever como os requisitos de mudanças são gerenciados. Então, esse item aqui, descrever como os requisitos das mudanças vão ser gerenciados, é papel da execução. Então, se foi aprovado, aquela mudança vai acontecer. Qual é a melhor forma de mitigar o impacto daquela mudança no projeto? Como é que o gerente de projeto vai se virar para que aquela mudança ela ocorra, tá? Da melhor forma possível, descrevendo lá como os requisitos da mudança vão ser coordenados, gerenciados. Então, o gerente de projeto vai delegar, olha, para você eu vou dar essa atividade, para você essa outra atividade, né? Para que a mudança ocorra. Então, não é o comitê. Elaborar o plano de projeto com as principais estimativas. Então, não é. Quem elabora o plano do projeto é o gerente de projeto. Tá? O comitê gestor vai aprovar mudanças nele. Tomar decisão para mitigação dos riscos identificados. Os riscos podem ter sido identificados pelo comitê, tá? Na hora da avaliação. Então, todos aqueles que são membros do comitê, eles vão poder avaliar os riscos daquela mudança e aprovar ou não. Vão fazer, digamos, uma reunião, tá? Para pontuar ali quais são os impactos e a probabilidade daqueles impactos acontecerem. E aí, um dos membros do comitê pontuou ali alguma coisa. Joia? Ocorre que a tomada de decisão para mitigar isso daí vai ser tomada no nível mais operacional. Por quê? Ele pode até pontuar ali que aquele risco existe, só que agora o projeto tem que se preocupar, não vai ser aprovado, o comitê não vai aprovar. Até que se encontre a solução para diminuir aquele risco, o comitê gestor vai reprovar que aquela mudança seja realizada. E aí vai pedir para o gerente de projeto para que ele reavalie isso daí. Encontre uma solução alternativa àquela mudança, ou então que ele encontre uma forma de diminuir os riscos. Se porventura aquele membro que identificou o problema lá, aquele membro do comitê gestor que identificou o problema, ele vai auxiliar o gerente de projeto nessa função, aí é outra história, tá? Mas nota que o comitê gestor, ao avaliar e identificar esse risco, não aprovou a mudança. Ele vai sofrer, tá? Algum estudo, de viabilidade, né? De avaliação, estudo de reavaliação, né? Vão propor novas mudanças diferentes, né? Ou outros caminhos para que essa mudança possa ser aprovada, ou ela pode ser rejeitada definitivamente, tá? Aí o comitê gestor pode, né, tomar a decisão de não vamos nem reavaliar outra solicitação de mudança nesse sentido aí, tá? Então a tomada de decisão para diminuir os riscos
identificados no projeto, quem identificou pode até ter sido um membro do comitê gestor, mas não necessariamente ele tem que se debruçar junto com o gerente de projeto para encontrar uma solução, tá? Para aquele problema ali. No geral, o gerente de projeto vai influenciar para que todos participem do projeto, todos tentem encontrar uma solução, né, de diminuir. Mas o core, tá, o núcleo do conceito do comitê gestor é aprovar ou rejeitar as solicitações de mudança. Olha essa outra questão aí da SpaceX 2006. Em relação ao gerenciamento da configuração, ou seja, da fotografia do projeto, é a foto dos meus ativos. A foto dos ativos, a foto da configuração do projeto. Esse projeto está configurado para ter esse cronograma, para ter esse escopo, essas pessoas aqui. Joia? Ele quer saber a alternativa incorreta. O gerenciamento da configuração atua como um sistema de controle de mudança. Ok, tá certo. Por quê? Porque na fotografia, tá, eu vou poder fazer o controle de mudança e avaliar riscos de mudar essa fotografia, de mudar os ativos, né? Os ativos são pessoas, documentos, sistemas, banco de dados, né? Políticas da organização, que é conhecimento, né? São ativos intangíveis, né? No caso. Olha a letra B aí, ó. Existe a figura do Configuration Control Board, tá? Que examina as solicitações de mudança antes dessas serem incorporadas ao projeto. Perfeito, pessoal. Então, as solicitações de mudanças vão ocorrer, tá? Essas solicitações de mudança é mudança na configuração do projeto, por isso o gerenciamento da configuração vai poder se debruçar sobre essas questões. E o comitê gestor vai ter que avaliar antes da mudança acontecer, porque ele vai aprovar ou rejeitar. Tá? Salvo aqueles cenários onde o comitê de mudanças já pré-aprovou algumas mudanças que podem acontecer, tá? De maneira trivial ali, por quem está tocando o projeto. Olha a letra C aí, ó. Então essa está correta, tá? Faz parte do gerenciamento da configuração, o comitê gestor. Letra C, controla as alterações efetuadas nas características do produto ou componente. Perfeito, pessoal. Então, levando em consideração que o serviço tem um produto, que o projeto tem produto ou gera o produto, que são os requisitos, o escopo dele, os componentes do projeto, né? A saída, o resultado final do projeto ou da fase, a fotografia do meu projeto, sobre o aspecto da configuração dele, em relação aos componentes desse projeto. Também, os produtos dele. E uma alteração nesses componentes, nesses produtos, nesse serviço do projeto, tem que ser controlado. Tá? Então, está correto. Gerenciamento da configuração é isso daí. Olha essa outra aí, ó. Descreve como as modificações nos requisitos do projeto devem ser incorporados ao escopo deste projeto. Então, o gerenciamento da configuração, que é o gerenciamento da fotografia dos meus escopos, do escopo do projeto. Então, ele está dizendo aqui, ó, descreve como a modificação dos requisitos do projeto devem ser incorporadas ao escopo desse projeto. Então, seria mais ou menos assim, ele definindo como que modificações nos requisitos vão refletir lá nas alterações no escopo. A fotografia do meu escopo, ela define a fotografia da posição atual dele. E a configuração, ela se preocupa em controlar essa fotografia. Para eu controlar essa fotografia, tá?
aprovando que a fotografia seja alterada, esse snapshot seja alterado, eu vou autorizar que a mudança que vai ocorrer nesses requisitos, essa modificação dos requisitos, ela seja documentada, né? Essa fotografia, ela vai ser aprovada, a mudança nessa fotografia vai ser aprovada. Isso é a gerenciamento da configuração. Ele se preocupa com a fotografia antes e depois. Como que isso vai ser feito não é função do gerenciamento da configuração. Seria mais ou menos o seguinte: eu controlo a fotografia sabendo o histórico do antes e o depois, né? Eu permito que, já que eu controlo a fotografia, eu já sei que, se eu tenho essa fotografia, eu sei como é que ela vai ser tirada, essa fotografia, no futuro, depois daquela mudança ser implementada. Então, se eu tenho um banco de dados lá, de gerenciamento das mudanças, eu tenho a minha fotografia atual, né? E a solicitação de mudança, ela vai ocorrer, e aí eu, tendo essa fotografia, eu sei qual vai ser, ou aproximadamente, sei qual vai ser a fotografia que a configuração do projeto vai ter depois da mudança ser implementada. Depois do escopo ser alterado, depois de o cronograma ser alterado, depois dos recursos humanos ser alterado, tá? Essa é a funcionalidade, a missão, tá, do gerenciamento da configuração. Depois que o gerenciamento da configuração aprovou que a mudança pode ser feita, como que ela vai ser feita, aí já é missão do gerente de projeto. Joia? Então, uma vez aprovado que a fotografia seja mexida, essas alterações, no caso, as descrições de como as mudanças vão ocorrer, quais são as mudanças, elas vão ser inseridas, porque foi autorizado lá, ser inserido lá na fotografia, essa alteração, na configuração, né? Mas quem vai executar isso é o gerente de projeto, não é o comitê gestor. O gerente de projeto, talvez, se ele aprovar uma alteração na configuração, ele vai estudar como que ele vai implementar, como que essas alterações, tá, vão ser necessárias, tá? A descrição de como alterar e dos itens a serem alterados vão compor, vão incorporar lá essa alteração, tá? Mas nota que a configuração é do antes e depois, tá? É a configuração do projeto. Ele está se preocupando com isso, não alocar esforço para poder descrever passo a passo, né, de como fazer a alteração, ou poder listar ali os requisitos novos, tá? Não é isso. A configuração se preocupa com controlar o antes e o depois, tá, das mudanças. Então, ele está querendo a incorreta. Não é característica, não é função do gerenciamento da configuração descrever como que as modificações no projeto vão ser incorporadas, eles devem ser incorporadas. Tá? Não é. Olha essa letra E aí, ó. Rastreia, tá, mudanças solicitadas e implementadas, bem como seus estados. Olha aí. O gerenciamento da configuração, ela se preocupa em gerar um histórico da fotografia antes e depois. Antes, então, todas as minhas solicitações que eu fiz, eu vou ter lá um banco de dados que eu vou poder rastrear e ver essa trilha, né, chamada trilha. Eu tenho que ter a capacidade no meu projeto ter condições de acompanhar uma trilha de evolução do projeto. Então, as mudanças que foram solicitadas, foram registradas, foram aprovadas e foram implementadas. Então, eu tenho uma solicitação aqui, eu tenho uma foto, tá? Quando ela foi implementada, eu tenho uma foto mais N de características a mais, tá? Nessa fotografia, porque já foi implementado. E eu vou ter um histórico ali. Lembra a gente já falou na aula de hoje
o cenário onde eu tenho as minhas mudanças acontecendo, e eu posso ter mudanças que são emergenciais. Eu não preciso ter o comitê gestor aprovando a mudança. Então, nesse cenário, eu tenho mudanças pré-aprovadas, aquelas triviais. Aí eu, mesmo sendo uma catástrofe, mesmo não sendo uma mudança trivial, sendo uma catástrofe, mas ela está prevista lá para acontecer, ser aprovada, mesmo sem ter que reunir todos os stakeholders, porque não vai dar tempo de reunir todos os stakeholders que fazem parte do comitê de gestão de mudança. Então, já que não vai dar tempo de reunir todo mundo para se debruçar no debate ali e tal, para aprovar a mudança, ela já está pré-aprovada. Tá? O gerente de projeto vai ter que tomar a decisão ali. Então, ele, mesmo sem fazer o registro formal da requisição de mudança, o RDM, né? Requisição de mudança, mesmo sem fazer isso daí, ele implementou aquela mudança. Só que isso não isenta ele de registrar a solicitação de mudança no sistema depois e descrever lá o histórico, né, de como é que ela foi aprovada nas condições de ter sido emergencial, né, e que fica o registro daquele evento que ele foi aprovado, não pelo comitê gestor, mas foi aprovado de maneira emergencial. Tá? Então, na hora que eu faço essa modificação, não levando em consideração a descrição de como que ela vai ser feita, né, os detalhes, os miúdes ali de como que ela é feita, tá? Eu só me preocupo com a fotografia do antes e depois, com o registro, a solicitação daquela mudança, seja ela formal antes da mudança acontecer ou na questão emergencial, onde a mudança, a solicitação pode acontecer depois, só para título de registro, joia? Aí eu vou ter lá também o controle dos estados, né? Então, eu mantenho a fotografia no antes, no depois e, atualmente, qual é o estado dela. Isso tudo eu consigo alcançar porque eu tenho uma fotografia através da fotografia da configuração atual do projeto. Joia? Fotografia dos documentos, fotografia, né, dos planos, né, dos documentos que são os planos, fotografia das pessoas envolvidas e assim sucessivamente, tá? Então, era isso que eu tinha para resolver para vocês, tá, pessoal? Vou colocar aqui um simulado desse capítulo envolvendo esses assuntos. Espero que tenha sido proveitoso, tá? E que a gente tenha conseguido render aí o entendimento no nível satisfatório para vocês aí. Do contrário, eu vou ter que vocês façam uma requisição de mudança, certo? Para que a gente tente melhorar aí essa nossa metodologia. Vai ser acatado, já está pré-aprovado já, certo? Eu só vou avaliar o impacto, né, numa mudança no meu cronograma do curso, tá? A questão financeira, caso precise investir aí em alguma coisa, joia? E a alocação do recurso só tem um mesmo, isso sou eu. Beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus, forte abraço. Desejo bom papiro aí para vocês. Tchau.